Oi, oi, mulher! Seja muito bem-vindo ao Confiando Saberes. Nesse vídeo, eu vou te dar algumas dicas para complementar o vídeo anterior que eu falei sobre autoconhecimento. Aqui eu vou te dar dicas de como praticar o autoconhecimento realmente pondo a mão na massa. Hoje eu separei uma ferramenta que é muito simples, muito básica, que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sem desculpa. É aquela atividade que é sem desculpa realmente, que é a escrita. Mas eu sei que já tá cheio de vídeo por aqui falando sobre escrita, escrita intuitiva, como, utilizar a escrita através do autoconhecimento. E hoje eu vim dar para você a minha percepção e como eu, ao longo desse caminho, fui desenvolvendo essa parte da escrita de uma forma diferente do convencional. A primeira forma que eu separei aqui para você, ela é uma forma engraçada. Todas são, de certa forma, engraçadas, mas realmente faça e depois me conte, porque expande realmente a sua percepção e deixa até um pouco mais leve aquele momento que pode ser bem desafiador para algumas pessoas e bem procrastinador. A primeira dica é: escreva como se não fosse você. Eu vou explicar. Quando a gente escreve como se fosse uma terceira pessoa, você sai da situação, que pode ser às vezes desafiadora, você sai, é como se você olhasse de uma outra ótica, como se realmente não fosse você que estivesse vivenciando aquilo. Então imagina que é como se você fosse um observador da sua vida. Então aqui está passando a sua vida e você está aqui olhando o que está acontecendo. E é dessa forma que você vai escrever. Então você vai pegar um papel, uma caneta, pode até criar um ritual, vai lá, acende uma velinha para o seu anjo da guarda, para o seu superior, faz algumas respirações, pega o seu caderno que você separou para escrever e comece a escrever como se você não fosse aquela pessoa. Então vou dar um exemplo. Supondo que eu esteja chateado com um amigo e aquele sentimento está dentro de mim, eu não consigo mais lidar com a situação, não consigo nem conversar com ele para resolver a situação. Então eu vou escrever sobre isso. Então eu vou colocar da seguinte forma: a Joaquina, pode até criar um nome para essa personagem aí dessa história. Fulana de tal não consegue lidar com a situação porque está sentindo um sentimento tal, no seu corpo está tendo essa percepção de que não, está não sei o quê. Então, basicamente isso. Você vai escrever como se não fosse você, como se você realmente estivesse contando a história de uma outra pessoa. Só que aquilo é sobre você, no fim das contas. Então a escrita, o objetivo dessa forma de escrever é você realmente não se vincular com aquela situação, que pode ser uma situação negativa, uma situação densa, que muitas vezes a gente é pego nessas situações, e você sai desse campo de eu não sou aquilo, eu não sou aquela situação, eu não sou aquele sentimento, eu não sou aquela percepção, eu sou outra coisa. E é até bom que você para de usar o eu sou, que é uma afirmação tão poderosa, e começa a se desvincular desse sentimento ou dessa questão. Então essa foi a primeira dica. A segunda dica, até complementando a primeira, é crie personagens. Vamos usar a criatividade na hora de escrever. Isso facilita a sua criatividade, facilita a sua percepção, E se você precisa usar a escrita no seu dia a dia, acaba adquirindo mais vocabulário, mais palavras, melhora o seu português, inclusive. Então, conte uma história, crie personagens para suas narrativas de vida. Então, coloque nomes diferentes, crie personagens, crie situação e circunstâncias que conte a sua história. E aqui não é você se desvincular de uma forma de tirar a realidade da situação que você está vivendo, no sentimento que você está vivendo. Aqui é uma forma de você usar a escrita para dar um pouco mais de leveza para aquela situação e fazer com que você observe a situação de uma outra ótica. De que às vezes uma situação pode ser bem desafiadora, você olhar, no fim das contas, você terminar a história tendo uma percepção ampla. Ou até fazendo um final feliz para aquela história. Porque quando a gente está em conflito, por exemplo, com uma pessoa, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, de imediato, às vezes a gente não consegue resolver aquele conflito, não consegue conversar com aquela pessoa de imediato. Então a gente pode escrever sobre aquilo. Escrever a história, escrever o contexto que você estava vivendo, de uma forma que você crie esses personagens e coloque um desfecho feliz para aquela situação. Um desfecho, de repente, de você indo lá, conversando com aquela pessoa, resolvendo a situação e vocês voltando a ficar bem. Então, às vezes, você não consegue fazer isso de imediato, no momento, aqui no aqui e agora. Mas escrevendo sobre aquilo, você acha até às vezes insights de como você conseguir fazer isso na realidade, na matéria. Então é muito potente essa forma de escrever,
de contar a história, de contar uma narrativa através dessa criatividade, né, através dessa percepção da situação de uma forma que você não se vincula de uma forma negativa, mas de você abrir o leque e ter outras percepções sobre aquilo, sobre a situação, através da escrita. Outra forma também muito criativa, e é uma das minhas favoritas, é escrever de uma forma que eu fale como um poema ou uma poesia. Então, quando eu vou fazer esses momentos de escrita, me veio assim bem intuitivamente. Eu pensei sobre temas, sobre até coisas que eu queria colocar no podcast, e fechava os olhos e meditava um pouquinho e começava a escrever. E boa parte vinha como se fosse poema, poesia, vinha às vezes até fazendo combinações de palavras. Então é uma forma que é muito potente. Eu conto, né, a minha história, eu conto a minha situação, eu escrevo sobre uma situação que às vezes eu estou passando, mas de uma forma leve, e utilizando até poesia, né, utilizando uma forma mais poética de realmente ver aquela situação. E isso é muito maravilhoso. Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu não tinha muita facilidade com poema, poesia, e redescobri esse meu lado que me leva lá para a infância, que me leva para situações positivas da minha vida, né, do meu momento de criança, e acaba utilizando várias outras coisas que podem potencializar no meu dia a dia, como escrita, como português, como achar palavras que são sinônimos, que, nossa, quando eu escrevia muito, era realmente algo que eu gostava, dessa parte de gramática. Então, relembro algo que eu já gostava de fazer antes, mas que quando fui passando o tempo eu fui deixando de fazer, e trago uma nova percepção de potencializar realmente uma atividade que é muito, muito poderosa para você acessar o autoconhecimento. Quando você utiliza, por exemplo, a escrita para detalhar situações desafiadoras, sentimentos desafiadores que vêm muitas vezes no dia a dia, emoções, ou até contar coisas positivas, escrever sobre um acontecimento positivo, vocês não têm noção de quando você escreve sobre algo bom que aconteceu na sua vida, o quanto a sua gratidão aumenta. Então aqui eu dei muitas dicas sobre, né, essa parte desafiadora, mas você também pode escrever sobre coisas positivas. Isso aumenta a sua criatividade, isso aumenta a sua gratidão, isso aumenta até o sentimento de felicidade que você sentiu quando aquilo aconteceu. Então, essa ferramenta atrelada ao autoconhecimento é muito poderosa. Você pode escrever sobre os momentos desafiadores, circunstâncias, utilizando qualquer uma dessas 3 ferramentas que eu dei. Então, escrever como se você não fosse vinculado àquela situação, utilizar personagens para a sua história, né, para contar a sua história de uma forma que você acesse um pouco mais da criatividade e um pouco mais de leveza, e contar também através de poema ou poesias. E uma outra dica para quem gosta de música é fazer música através daquela situação que você está vivendo. Então aí já é um outro looping para quem já tem essa criatividade mais aguçada. Então aqui eu deixei 3 opções para você. Me conta, eu vou querer muito saber como está sendo para você utilizar essas ferramentas do seu dia a dia, essas potências no seu dia a dia, para contar um pouco da sua história, né, para ficar um pouco mais leve em relação àquele sentimento que você está acessando ou em relação àquela emoção. E se você gostou dessas dicas, deixa aqui embaixo também o seu gostei, que eu vou adorar saber. Não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.